Olá, eu sou Fabiane Paza, sou psicóloga clínica, especialista em terapia sistêmica para casais e famílias, especializada também em terapia cognitiva comportamental, sou leiga, mestre em teologia e pertenço à Diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu fui convidada para apresentar o livro destaque do mês de agosto, que é a obra Curando Relacionamentos Feridos, da autoria do padre Martim Padovani. O autor pertence à Congregação dos Missionários do Verbo Divino e possui mais de 60 anos de vida religiosa. Atualmente, ele reside nos Estados Unidos. Como psicólogo, ele auxiliou muitas pessoas, sobretudo os casais que ele acompanhou. Padre Padovani publicou 2 livros, Curando Relacionamentos Feridos e Curando as Emoções Feridas, ambos publicados no Brasil pela Paulus Editora. Este livro faz parte da coleção Psicologia e Educação. A temática do livro é voltada às relações interpessoais, ao modo como as pessoas se relacionam, os desafios de estabelecerem relacionamentos saudáveis, curados, principalmente na relação conjugal e familiar. O padre Padovani, ao exercer a missão de sacerdote e assim aconselhar casais, traz neste livro uma qualidade profunda de orientações sobre o que a psicologia também considera fundamental para o relacionamento humano, como a comunicação, o autoconhecimento, o perdão, a administração de conflitos e o cultivo do amor, para que ele, fortalecido, consiga superar os desafios que irão aparecer ao longo do caminho. O autor fala, já no capítulo 1, sobre a importância de uma comunicação amorosa, baseada na confiança. Para que os casais consigam estabelecer a comunicação baseada na confiança, é necessário voltar o olhar para a Trindade, que é puramente unidade, relação e amor. É através da comunicação que o casal se conhece melhor, percebe suas diferenças, mas sem medo e orgulho, vai fortalecendo a confiança. Aprendemos a nos comunicar nas nossas primeiras relações em nossa família de origem. Muitas famílias apresentam padrões disfuncionais de comunicação. Cada pessoa precisa olhar para a sua origem e assim conseguir autoconhecer-se e ressignificar estes padrões muitas vezes disfuncionais. O autor descreve várias reflexões sobre como podemos aprender a nos comunicar, as formas de comunicar, a arte de ouvir o outro. O ouvir com atenção nos ajuda a entender melhor a outra pessoa. O autor cita: quanto mais íntimo e profundo o relacionamento, mais sincera, aberta, direta e clara precisa ser a comunicação. E isso é real. A família funcional é aquela que permite que seus membros comuniquem uns aos outros a maneira como percebem as coisas, os pensamentos, sentimentos e necessidades. Às vezes, na família, pode acontecer o que se chama de triangulação. O que é a triangulação? É quando um dos membros
expressa seu sentimento a uma pessoa intermediária e não diretamente aquele membro que precisa saber a verdade. E assim, corre-se o risco de desenvolver um mau hábito de comunicação, o que é o caso das famílias disfuncionais, colocando em risco a confiança e a verdade. O livro apresenta ao leitor o grande desafio da cura dos relacionamentos através do perdão. O perdão do eu. Somente depois de perdoarmos a nós mesmos, poderemos nos erguer para enfrentar novamente as situações da vida. O perdão dos outros, o perdão aos outros, cujo gesto inicia na vontade, avança através das emoções e finaliza no espírito. É um processo longo, mas que nos faz alcançar o equilíbrio, tornando possível resolver sentimentos negativos e penosos que nos consomem. O autor escreve também sobre o perdão emocional. Ele diz que após o desejo de perdoar ter sido alcançado, o processo ainda não está terminado, porque segue para o estágio emocional, onde é necessário sentir e assimilar os nossos sentimentos, inclusive a raiva, o reconhecimento da mágoa. No entanto, à medida que a nossa raiva vai sendo resolvida e elaborada, os sentimentos de amor reaparecem. Nos relacionamentos saudáveis, as pessoas discutem não apenas a mágoa e a raiva, mas outros sentimentos. Como, por exemplo, pode surgir a fala assim: eu lhe perdoo, mas ainda estou magoada, estou zangada com o que você fez comigo. Sim, perdoar a nós mesmos nos ajuda a reencontrar o caminho. O perdão é tão poderoso que pode liberar emoções bloqueadas. No decorrer da vida, também passamos por diversas perdas. O capítulo 7 nos apresenta algumas categorias de perdas, como a morte de um ente querido, relacionamentos também perdidos, como o divórcio ou uma amizade íntima, perdas inesperadas, como é o caso de acidentes e tragédias, aquelas perdas necessárias, como a perda de um órgão, a amputação de um membro, e as perdas diárias, como os desapontamentos, as frustrações, os sonhos não realizados. Para que o ser humano consiga administrar estas perdas, alguns processos serão necessários passar para o reconhecimento e a aceitação de que perdas acontecem. Nessas situações, também é fundamental olhar para as emoções e os sentimentos desencadeados por estas perdas, a fim de não causar bloqueios e ficarmos emocionalmente paralisados. Quando se sofre uma perda, a tristeza se faz presente, o que é normal e até esperado. Quando estamos tristes, nós podemos ainda assim funcionar e seguir adiante com a vida, o que na depressão se torna mais complicado, merecendo aí maior atenção e cuidado. No capítulo 12 do livro, o autor apresenta as características de um casamento bem-sucedido. Ao longo da história humana, o casamento
tem tido as suas variações, boas e más. Evoluiu e se desenvolveu, mas ainda tem um caminho a percorrer na questão do abuso conjugal, da desigualdade entre homens e mulheres. Neste desafio de fazer dar certo o casamento, 5 características resumem a maior parte dos atributos essenciais de um relacionamento adequado e funcional. Vamos ver. Em primeiro lugar, é cada cônjuge que deve assumir a responsabilidade de dar certo, refletindo sobre as suas funções e papéis dentro da relação. A segunda característica é o desenvolvimento da arte, das habilidades da comunicação clara, o que inclui a escuta ativa. A terceira característica é a necessidade do casal alimentar o sentimento de esperança, de que o casamento sobreviverá, não importa o que aconteça. Por isso, o perdão é a 4ª característica do casamento bem-sucedido. O perdão cura e aproxima o casal. E, finalmente, a confiança, que é a base do casamento. Não existem casamentos perfeitos, porque não existem pessoas perfeitas. No entanto, as ferramentas que o autor descreve podem fornecer a ajuda necessária para um relacionamento saudável e feliz. Espero ter passado um pouco da preciosidade que este livro nos apresenta. O livro é destinado a todas as pessoas, não somente a casais, porque todos nós somos seres relacionais. Todos convivemos, todos nos encontramos e às vezes nos desencontramos na vida. Passamos por perdas e necessitamos constantemente conhecer a nossa história, o modo como nos comunicamos com as pessoas e de que forma cada relação interfere no modo de sentir e viver a vida. O livro Curando Relacionamento Feridos, do Padre Martim Padovani, pode ser encontrado em toda a rede da Livraria Paulus, espalhadas pelo Brasil, ou através do site www.paulus.com.br. Vamos aproveitar esta obra. Todos nós temos muitos relacionamentos a serem curados. Obrigada.